peço você que tá assistindo agora, se inscreve no canal, porque vai vir uma discussão, eu acho que muito legal aí. É o seguinte, chapa RU. Oi. Chapa RU. Na nossa discussão, fica claro que para um cliente final que não entende muito bem, ou montador talvez, você vai comprar chapa RU na distribuidora. E aí, a intenção disso é você usar essa chapa em áreas molhadas, resistente à umidade. Usar ela no banheiro, no forro do banheiro, por exemplo. Só que a gente foi estudar a fundo isso e não se recomenda usar chapa RU no forro do banheiro. Aí tá a nossa discussão. Eu queria que vocês compartilhassem essa opinião para ver o que a gente pode fazer para melhorar. O que tá errado? A forma que a gente chama o produto de resistência à umidade, mas ela não indica-se ser usada no banheiro por N características técnicas, né? No forro. Né? No forro. Tá errado o nome do produto, ou a gente tá com alguma concepção errada sobre o que tem dentro desse produto e a gente não conseguiu chegar numa definição se é para ser usada ou não. Vou começar. Não, você pode começar porque essa briga agora. Porque essa briga foi feia. Tá, eu não recomendo, eu não recomendo placa RU no teto. Para mim, placa RU ela foi feita para parede receber revestimento. Ponto. Para receber revestimento. Mas ela não tinha que ter chamado um outro nome, senão placa RU. Resistente à umidade. Qual lugar que se tem umidade numa casa é o banheiro? Toda casa tem umidade. Não, sim, mas no forro do banheiro tem umidade. Sim. E ela é uma placa resistente à umidade. Ela é tão, na concepção de quem tá vendo isso, eu vou colocar essa placa no forro do banheiro. Sim. Não. Mas aí vamos falar da pintura. Tem seladora, tem tinta massa acrílica e tinta própria para área úmida. Eu não recomendo placa RU para teto, tá? Então, eu fui instruído a minha vida toda a falar disso daí. Então, porque placa RU ela é usada para parede, modulação a cada 400, assim, assado, se for deitada a cada 45, tá? E para receber revestimento, tá? O núcleo dela tem um componente que é chamado silicone, né, que segura a estrutura da placa para ela para ela aguentar essa carga toda do revestimento. A partir do momento que a gente usa ela no teto, isso vou deixar bem claro aqui, quando a gente usa ela no teto do banheiro, e aí isso é normal acontecer, eu vejo isso muito acontecer, o cara ele vai lá, ele começa a amaciar o teto, passa o selador e pinta, com a mesma tinta que ele pintou da casa toda. Isso. Ele vai comprar uma tinta, isso é certeza. A mesma tinta que ele usou no apartamento todo, na casa toda, ele vai usar no banheiro. Então ele não se atentou em proteger aquela placa. E aí vai criar o quê? Ela vai criar um mofo. Ela vai começar a condicionar vapor e vai começar a criar gotículas. Aí no final você vai ter um teto todo podre, cheio de mofo, cheio de gotículas. Então o princípio foi esse. E aí também uma questão de atualização. A partir do momento que entra uma placa de fibrocimento no mercado, cara, para mim a placa RU nem deveria existir mais. Tá? Só lembrando para essa discussão que você está falando que é importante, no site dos fabricantes não tem a recomendação para não usar a placa no teto. Então, isso que é legal. Só essa informação, porque justamente estamos aqui para quebrar paradigmas e talvez Edipo aqui, Loba, Eliel, as empresas parem para olhar e falam, a gente precisa mudar alguma coisa. Ou preciso trocar o nome do meu produto, ou preciso colocar uma informação, porque lá não tem. Atualiza o produto. Né? E outra coisa. Justamente, Eliel, desculpa, Sim. só para ficar bem claro o que a gente está falando. Já tá claro pelo estudo técnico do produto que você usar chapa RU resistente à umidade, embora seja uma coisa estranha de se falar, já tá claro pelo estudo que pode te gerar problemas usar no forro. Mas a discussão não é essa. É por que a gente vende um produto chamado RU se não pode usar no forro. Vocês estão entendendo? Não, mas é o conceito, né? Eu falei assim, tem uma atualização no mercado, entrou a placa de fibrocimento e ela está substituindo grande parte dessas placas resistentes à umidade. Inclusive, eu vejo muitos vídeos do pessoal usando placa RU e colocando ela no chão. Acho que a galera, Lucas, pegou bem essa época. A placa RU, quando a gente está usando ela no banheiro, numa área úmida, qualquer que seja, ela fica 20 centímetros afastada do piso. Tá? E aí vem com uma chapa de borda, vem com uma membrana para tratar toda essa parte da proteção. Então, assim, ela não entra em contato com o piso, ela é só uma proteção de parede mesmo e revestimentos. Tá? Então, assim, acho que é mais uma questão de atualização do mercado,
Tá? Eu não recomendo usar placa RU em lugar nenhum no teto, porque o risco dela flambar, ondular e aparecer marcas aí com o tempo é muito maior do que uma ST, uma RF, e é por isso que a gente não recomenda. Eu uso então, não sei o que lá, mas a norma, não sei o que lá, a norma não fala de placa RU no teto, fala? Ela fala em área Fala em área resistente à umidade. Resistente à umidade. Parede. Então, parede. Mas ela não fala, ela não deixa claro isso daí. Não tem, eu sei porque eu tenho as normas, né? Você já leu tudo, procurou tudo, já procuramos tudo. A gente tem todas as normas. Aqui na MaxCrio, para fazer o MaxCast que a gente faz, eu li todas as normas para drywall. A gente já tem... Detalhadamente. A gente já tem atualização da nova norma, porque a gente tem que aprovar a nossa massa, e a massa MaxCrio, só um detalhe, a primeira massa aprovada na nova norma. Uhum. Então, a gente teve que estudar isso. Eu tenho as normas do antiga, né? Antiga, nova, e tem também a da associação, aquele caderno. E aí não fala. Nenhum deles fala sobre não colocar. Só que quando você vai falar com o fabricante... e até respondeu o Bola de Gesso aqui, ele falou que tem, respondendo pra ele que não tem. Eu tenho os prints da época que a gente conversou, só que a gente já conversou com as fábricas. A MaxCrio foi lá conversar com a Gibson, com a Knauf, com a Placo, pra conversar com ele sobre esse assunto. Se alguém mudou depois dessa conversa, tudo bem, mas até mandei pra você, não foi? Mandou. Mandei os prints que onde não fala. Inclusive, a Gibson... Não fala do teto, né? Não fala do teto. Claro. Inclusive, na Gibson, se eu não me engano, a Gibson tá escrito lá que recomenda para o teto. Então. Tá, só que no estudo técnico que a gente fez, tá claro que pode dar problema. Só que a conversa é toda essa. Por que a gente vende um produto, então, que para um cliente, para um montador que... lembra que você comentou? Uhum. Que tem uma grande porcentagem de montadores que não tá na internet, que não tá no Instagram. Essas pessoas, eles não sabem que uma chapa escrita RU vai dar problema se ele colocar no teto. Porque a gente trabalha com... Eles não têm esse conhecimento. A gente trabalha com sistema espelhado. Então a gente pega a norma da parede, onde quer testar de tal maneira, e copia ela pro teto. Isso. Então assim, então se ela serve para a parede, ela serve para o teto, obviamente, falando assim. O problema da chapa RU no teto é que não é que não pode, é que na realidade não precisa. É isso aí. Por vários motivos. Primeiro, o custo. Gasta mais estrutura. Chapa RU muito mais cara. Sim, tem que colocar espaçamento a cada 40, não a cada 60. E tem um grande problema. Você tem lá, mas eu tenho sobrando. O cara vai lá e faz uma ferragem de 600. Porque ele... 600 você fala cada 60, né? Cada 60, cada 60. Só pra deixar bem claro. E a placa RU é obrigatório, a cada qualquer 40. situação, forro parede, 40. No máximo. No máximo. No máximo. Né? Sim. E aí, se ele faz Então, assim, não precisa. Teto de banheiro e cozinha, placa ST. Modulação é 60. Mas vai embolorar. Não vai. Não vai. Não vai. A placa tem uma boa ventilação, o teto do banheiro só recebe o vapor. Ele não recebe nenhum tipo de água. Só você pegar e jogar pra cima. Mas então você vai economizar o custo, entendeu? E vai ter a modulação certa. Sim. Mas você concorda que você sabe isso porque você teve experiência? Algum profissional já te explicou isso? Mas você concorda que uma pessoa que não tem essa visão, não tem essa visão, ele vai chegar numa loja e ele vai comprar chapa RU pra colocar no banheiro? Sim, no teto do banheiro e no forro da cozinha? Você concorda? Na área de serviço? Exatamente. E tem gente que vai fazer o beiral de uma casa, põe chapa verde, porque ele fala, é a prova de água. Isso. Então, é esse conceito. Vamos falar assim, vamos melhorar, né? Não é recomendado, a gente não recomenda, a norma também não fala, mas se ele quiser usar uma placa RU no teto, ele usa, né? Desde que ele faça as devidas proteções da placa. E 40. Que seria a mesma proteção que ele faria numa placa ST, né? Só que com uma placa muito mais cara e muito mais pesada, que vai te favorecer muitos mais danos futuros do que uma ST. Né? Então, assim, qual que é a lógica de estar usando uma placa RU? Pra mim, a placa RU realmente ela já tinha que estar saindo de linha já do mercado, né? Com tantos outros produtos inovadores que a gente tem, ela não deveria existir mais. No mínimo, teria que ter alguma nomenclatura para isso, né? Essa placa aqui é desenvolvida para parede onde vai revestimento cerâmico, né? Então você vai fazer uma cozinha, você vai colocar cerâmica, essa é a parede. E pronto, e te colocar isso na norma lá, claro, colocar isso nos informativos, as empresas que vendem essa placa, deixar claro que isso aqui é para parede, não é para forro. Não, entendeu? E outra, Anderson, nós estamos falando de uma placa ST para receber revestimento. Nós temos, falando novamente, nós temos as placas de fibrocimento que são tão resistentes quanto as placas RU e que aguenta cargas também para ser fixada. E tem a Glasrock também. Mas eu acho que agora vai começar as reclamações, porque os arquitetos inventaram de colocar o box até o teto. Aquilo vira uma sauna, né?
É bom, você já toma um banho, já Aí já vamos escalda. vamos ver se a RU vai funcionar, né, agora. Usa Mas uma que placa você acha, simétrica. cara, sobre isso Olha, daí? olha o que é legal. Eu tenho conteúdos também no canal do Arc7, utilizando chapa em teto, Sim. de banheiro principalmente. Foi pedidos de seguidores para fazer uma situação assim. Eu utilizei uma situação que eu tinha na época lá para mostrar os benefícios que ela nos traz. Só que, volta a falar, igual o Lucas comentou, não adianta você colocar uma chapa que ela é denominada resistente à umidade num teto do banheiro e não fazer um tratamento de pintura Adequado. adequado. Isso independente da chapa que você vai colocar. Você Independente tem que da fazer um chapa. tratamento adequado depois. Independente da chapa. Você pode colocar qualquer chapa. Se você não tratar na pintura Sim, os processos, a né? forma correta como tem que ser, não vai adiantar você pode. Tudo bem. Falando em chapas de drywall, não de cimentícia, que é outra situação. É. Mas ela tende a também a criar mofo, bolores, aqueles série de situações que a gente já conhece. O que diferencia você utilizar uma chapa RU num teto do banheiro ou não? Primeiro é a recomendação técnica de toda fabricante. Se ela indica que você usa, ok. Se ela fala que você não precisa utilizar, ok também. Mas o que vai fazer o seu teto, a sua parede ficar resistente à umidade, não é a chapa. Pintura. Se vai um revestimento cerâmico em cima, o que vai ficar lá resistente à umidade, à água, a vapor e tudo mais, é o revestimento. Se vai água diretamente, você vai fazer na pintura, o que vai deixar aquela superfície resistente à umidade é a pintura. Sim. Sim. E tinta para isso tem várias. Tem Várias. várias. Eu mostro isso lá no canal da Arc7 de rodo. Isso daí, tem tinta para isso, tinta para aquilo, até situações de tintas que a gente utiliza para outras coisas também serve para Então, mas ajudar. aí é a pergunta, qual que é a lógica de estar usando uma placa RO? Sendo que a gente tem tantas proteções, a gente tá usando a placa RO automaticamente está usando uma placa muito mais pesada, com Sim, muito mais estrutura, muito está mais gastando cara, muito mais isso. cara, sendo que a gente poderia estar usando um espaçamento maior, com uma placa tão resistente quanto ela, porque a proteção da pintura vai te favorecer isso. Então, assim, pra mim, hoje, sinceridade, ela não deveria existir mais. Então, ela já tá A desatualizada. discussão é essa. O produto tá errado. É isso O mesmo. produto tá errado. Não tem sentido você usar ela. A recomendação. Mas ela é vendida como chapa RU. Sei lá, quantos por cento das pessoas sabem dessa informação que nós estamos colocando aqui pra elas? Que não se deve colocar. Pode dar problema se colocar uma chapa RU no banheiro. Quantas pessoas? Ah, rapaz. Entendeu? Muito Se não poucas tiver pessoas. o 50%, tratamento correto, Correto. impermeabilização na parte inferior. Então, quer dizer, a Chapa gente tá acima. vendendo, Isso aí. a indústria do drywall tá vendendo um produto que tá indo contra há muito tempo o que a gente sabe, né? Então, assim, o produto tá errado, a gente tem que batalhar por isso, para atualizar. Bom, já que vocês vão continuar vendendo RU, então faça um produto que qualquer cliente possa colocar ele num lugar que vai umidade. Mas Porque tá pelo nome. eu tenho certeza que depois de hoje, pelo menos, Ah, nós tá sendo uma xingado essa hora agora. descriçãozinha lá na norma vai mudar. Ai, Não vou É. parar de fabricar, É. porque eu acho que isso é meio difícil, mas pelo menos uma recomendaçãozinha lá, fala assim, olha, pode utilizar em tais locais, em tais situações. Ó, só vai falar Uma bem da atualização. placa RO quem não utilizou ela numa área extensa, numa área aberta. Só. É isso aí. Quem não utilizou ela numa área extensa, área aberta, fala, eu usei no banheirinho. e eu tenho um caso de um cliente que ele fez a casa toda. Eu tenho vários amigos que fizeram com RO o teto todo e Ah. todos os tetos deformaram. Mas eles fizeram acreditando que estavam comprando um produto Não, inferior, e um produto e eles melhor. fizeram um Tremendo erro. produto... Tremendo Entendeu? erro. É isso aí. Não, e eles E- fizeram eu erro. perdi A pessoa o orçamento. paga cara, É. a pessoa paga caro por A isso. placa ST não é inferior. Ó, A até uma placa ST, pessoa colocou ela aqui. faz aquilo que Até ela tem que fazer. Até uma pessoa colocou aqui. Quantos vendedores sabem o que tá vendendo? Poucos. Ele para o cliente. ele Vendedores fala, nenhum, consultores tem vários. Você vai fazer tá? aonde? É uma sacada? Põe chapa RU. Ele já fala isso pro cara. É, isso é, tudo, isso é mesmo. totalmente errado. É, a área Totalmente externa- errado. Mas por que ele fala? É RU, é área externa, pode pegar uma umidade, é lavanderia, é banheiro, tem que usar chapa RU. Eu Mas por perdi, quê? eu Tá per- escrito chapa RU ali. Ó, Eu coloca perdi aí. o Confunde, orçamento por causa Confunde disso. Confunde muito Ah, quem não vamos sabe. Assim, quem usou placa RU, né, em um forro e não deu problema, coloca aqui. Eu usei e manda uma foto dele. Ponto, né? Só isso. Acabou. Tá.
Essa é uma discussão que é relevante ao ponto do produto, né? Porque para você é muito claro. Para Claro. você é muito claro não usar RU, né? Para você sabe, você já fez vídeo, você sabe. Mas quantas pessoas estão fora da internet Sim. que estão usando RU porque ele chega lá, ele vê a chapa RU, ele vou comprar. E também Vou que colocar no povo. tem um conhecimento raso das pessoas. Eu já vi muito cliente que eu ia visitar tal para fazer orçamento e o cliente já tinha conversado com um pedreiro que tinha pouco conhecimento, mas o pedreiro tinha um conhecimento raso, né? E o pedreiro, não, aqui o senhor coloca, tem um drywall que é a prova d'água, né? E aí o cliente, não, aqui você põe, aí eu falava, não é a prova d'água, ele não pode ficar no quintal, não pode ficar no beiral. Deixa eu lá na chuva pra ele ver lá É. a prova da... Então, para fazer isso aí externo, tem que usar o material certo, tipo cimentícia, glass rock, né? Mas realmente confunde. O que você está falando da nomenclatura confunde mesmo. Isso. Confunde mesmo. Essa é a discussão que eu queria que as fábricas atualizassem, né? Fora RU. Ou como o Eliel falou. Fora RU. Se dá seriedade. pra usar cimentícia pra colocar cerâmica, né? Ela não tem vantagem mais nenhuma. E- No meu ponto de vista, ela E o não tem mais RU vantagem. e não pode colocar no teto, então a gente tá trabalhando com um produto que tá indo contra Mas assim, olha que legal. O Eliel tá comentando assim. Não é que não pode, desde que você reforce, você proteja Isso, exatamente. É. Olha, eu acho que é interessante. É um produto que, na minha opinião, ela não pode sair de linha de fabricação. Ela tem que ter essa opção também. Por mais que tenha uma chapa cimentícia, uma chapa específica para uso nessas situações de áreas que vão pegar umidade, que vão estar sujeitas à água e tudo mais. Ok. Mas deixa a opção para o cliente também, pro profissional e pro especificador. Olha, é uma situação assim, a própria, da mesma forma que a norma ela não é clara em dizer que você deve ou não utilizar num teto do banheiro, utilizar em situações assim, a própria palavra já fala resistente à umidade. Ela não é à prova de umidade. Não, é resistente. Entendeu? Desde que cumpra todos os processos. Ok? Inclusive a argamassa Sim. especial, a D3. só que intuitivamente ele é melhor que a ST para ser usado em áreas úmidas. Entendeu? Então, Né? assim, eu concordo, respeito seu ponto de vista, mas eu acho que assim, a gente tem que dar opção para nós profissionais, tem que termos opções, principalmente para o cliente também, só que a gente tem que informar. Não adianta você, e principalmente quem vende. Quem fabrica, na minha opinião, não tem culpa. Quem tem culpa é quem vende da forma errada. Quem fabrica produto. também tem culpa, cara. Se ele não De certa forma. se ele não especifica lá, Ok, concordo. Né? E- Se ele não está descrevendo Descrevendo de lá, forma clara clara. para o tipo de uso que é, ele tem culpa também. Só que quem está vendendo, quem está lá na frente do balcão e tudo mais, ele tem que entender o produto em si para ele Teria. vender o material Não, dele. Você entende o seu produto que você vende e especifica ele da primeira letra ao final, até a tampa, de baixo até em cima. Não, mas ó, eu peguei aqui, eu não sei se todo mundo entendeu. É uma atualização. Mas tá falando que Sim. 30 anos atrás, aí, 40 anos atrás, era placa RU, não tinha placa fibrocimento, e se tivesse Sim. era poucos aí no caso. Sim. Aí com essa grande demanda que tá tendo de placa de fibrocimento e tudo mais, usando nessas áreas, ela vai substituindo o espaço da RU. Claro. Assim, aí você falou, olha, eu não tiraria, Sim. mas aí a pergunta é, onde que você usaria ela hoje em dia? Existem, porque assim, aí a gente fala de valor também. Uma chapa de fibrocimento. Mas a gente uma não chapa pode pesar o bolso do cliente. Então, mas aí. A gente tá falando de qualidade, ok, durabilidade. concordo, mas tem situações em obra que não há necessidade de você colocar uma chapa de fibrocimento, cimentícia, sendo que uma RU que ela é resistente, ela não é a prova de umidade, ela é resistente. Se ela é resistente, aquela situação, aquele ambiente, aquele cômodo da casa, Vamos falar da cozinha. ok, Cozinha. podemos utilizar tranquilo. uma Utilizamos chapa na RU. cozinha e colocamos um revestimento lá em grande parte da cozinha. Aí daqui Entendeu? a pouco você tem que fixar um armário na cozinha. Mas E aí você tem que colocar um reforço. Aí você tem que ter os reforços. você Então, tem que mas ter isso tudo daí vai estudado. agregando valores, vai agregando mão de É o obra mesmo- e material. é a mesma de repente ideia. você poderia substituir com uma placa só. Mas é a mesma ideia. Se eu vou fixar um armário, igual o Lobo comentou aqui, é a mesma ideia. Se você vai fixar um armário numa cozinha, você já tem que ter em projeto definido aonde vai os pontos de fixação. Para ir o suporte de carga naqueles pontos. Você não tem que chegar a sair furando em tudo quanto é Ou lugar. usar uma placa especial que já Duroc, dispensa o acho que é algum hábito. nome de alguma outra aí que específica para aquilo, que É. suporta a carga. Ah, Que é caro pra É caçamba. caro pra caramba, mas É é caro. específica para isso. Então, assim, E o cliente não Eu- quer que você repasse esse custo. isso, De jeito exatamente. nenhum. Ele vai chegar pra você e falar assim, poxa, mas eu não vou conseguir fixar o meu armário nessa chapa? É. Não,
Não é que você não vai conseguir. É que você tem que me informar que naquela parede vai, você precisa me dar o projeto para eu fixar o suporte de carga exatamente aonde vai a fixação dos Ó, móveis e eu tudo ainda vou mais. rebater. Eu acho que quando a gente vai oferecer alguma coisa pro cliente, a gente oferece o melhor. Não Sim. oferece intermediário nem inferior. Mas temos que dar opções. Temos que dar opções, mas desde que a gente falar, o melhor é esse, tá? Entendeu? Esse aqui você não tem problema de fixação. Você Sim. pode tirar seu armário daqui, colocar Claro. ali, não vai precisar de reforço. Exatamente. Quando a partir do momento que você determina um ponto de reforço para fixar algum objeto, Sim. você tá falando que para ele você não pode Eu acho, mudar que o eu ponto. acho tá legal isso aqui, sabe por quê? Porque eu acho que você tá falando de uma linha de pensamento bacana, de quem tá lá no dia a dia instalando, ensinando, instruindo e tudo mais. E eu também tô falando do cara que tá lá, que instala, que informa e tal, mas também eu tô falando do lado de cá, do cara que projeta, que eu preciso passar a Sim. opção pro meu cliente. Por isso que a gente não pode deixar de omitir a informação. Entendeu? Né? Se você tem uma informação melhor do que É a onde que tá. tá sendo sugerida, bacana. Olha, eu não tenho condições para isso. O que, que você me sugere? Sim. Olha, te sugiro isso, isso, olha, Exatamente. mas vai ser um É ponto a de situação, fixação. é o momento, é o cliente fala assim, olha, Sim, a gente tem perfeito. essas opções na mesa. Édipo, o que você me recomenda? Obviamente que eu vou recomendar Concordando, cimentícia. concordando com essas duas teorias, mas eu acho assim, essa é um cargo, é um fardo muito pesado deixar para quem projeta, para quem vende. Isso daí é para arquiteto, viu? Ó, já tá jogando, Isso né? daí que ele define Ó, na já obra tá é tirando arquiteto. dele, já tá tirando dele. Mas eu acho que é um fardo muito pesado deixar essas coisas. Isso aqui, nosso trabalho, eu pelo menos eu acredito que é o meu ajudar. Por isso que eu fiz o MaxCast. É fazer com que a informação venha lá de cima, seja clara para quem tá aplicando, para quem tá vendendo, para quem tá projetando. Porque eu acho que deixar tudo para essas pessoas escolher é um fardo pesado. Mas Então quero te falar, eu acho que tem que vir, ó, a fábrica tem que vir, pum. Sim. Ó, a norma tem que vir estipular. A fábrica tem que colocar lá, ó, minha placa é pra isso. Você Isso. pode usar isso, você pode usar isso, você Exatamente. pode usar isso. Aí Exatamente. sim, aí o cara vai decidir, mas a informação tá clara ali pra ele. Hoje não é, hoje não. Hoje essa estrada é sinuosa.